Olá, gente, eu preciso falar sobre o livro que eu li na semana do Natal. Eu faço lá de vez em quando, né, uns comentários, umas resenhas sobre livros, eu escrevi para poder publicar no Instagram. E aí, claro que os caracteres não davam conta e tudo mais, eu falei: "Ah, vou gravar, eu preciso muito falar desse livro que foi, um acontecimento, assim, para mim, em dezembro, esse ano". É uma leitura difícil, dolorida, mas, que bom que eu pude ler esse livro, né. E aí eu queria fazer o convite para quem se interessar, para dar uma olhada. Se chama Rebentar, é de um autor brasileiro chamado Rafael Galo, um autor jovem, tudo mais. Bem, eu conheci, né, fui ter notícias, assim, de Rafael numa mesa que eu fui assistir na Flip, lá no Sesc, eu fui assistir, na verdade, André Del Fuego e tal, e aí eles estavam lá falando sobre Saramago, eu fiquei encantada, e aí agora já no final do mês eu fui procurar alguma coisa do autor. Eu estava me recuperando de um livro da Carola Saavedra, esse último dela, O Manto da Noite, estava, assim, totalmente desterritorializada, eu falei: "Ah, eu vou ler outra coisa", e, tem a coisa do Rafael, fui lá dar uma olhada, pra quê? Eh, Bem, então, foi um livro extremamente impactante, difícil, doloroso e belíssimo. Eu estabeleci uma conexão de imediato, porque tem uma sensibilidade, na linguagem, nas metáforas, na história, na escrita toda, né, que puxa a gente para dentro do livro. Então, assim, eu comecei a ver, eu não tinha lido resumo, nada. Aí quando eu fui me situando de que era uma história que ia envolver lá a dor de uma mãe com um filho desaparecido muito pequenininho, 5 anos e tal, eu dei uma parada e falei: "Cara, talvez eu não consiga ler esse livro". Talvez não dê para eu ler agora essa história, me pegou, assim, mas eu não consegui parar de ler. Então, eu dei prosseguimento. Isso é a potência ali da escrita, da maneira que ele vai trazendo a coisa, muito direta, e você é fisgado, assim. Então, em resumo, assim, essa história gira em torno da decisão dessa mulher, essa mãe já ali, de meia idade, não sei exatamente a idade que ela tem, mas já ali mais madura e tal, e ela toma essa decisão de encerrar, por ela mesma, as buscas que ela está há mais de 30 anos, desse filho que desapareceu, né, que ele estava com ela e desapareceu numa galeria. E aí é uma busca ininterrupta e tal. Aí ela fala, ele tinha 5, quase 6 anos. Isso é muito importante na história, né, esse tempo que a família, que essa mulher tem com essa criança. E aí, o contexto de quando isso aconteceu, o livro é de 2015, e o contexto de 30 anos atrás era de um momento em que a cidade dela, a classe dela, né, uma mulher de classe média e tal, uma cidade ali mais interiorana e tudo mais, ninguém tinha notícias disso, sei lá, criança desaparecida, que alguma coisa assim acontecesse, então aquilo não acontecia no universo dela, até acontecer. E aí, assim, a sensibilidade do autor é uma coisa impressionante. Eu ficava meio: "Nossa, como é que ele conseguiu, cara, fazer essa mulher tão real, descrever esses sentimentos e tal?". E eu vivi na pele dessa personagem. Eu li, né, nesse período de uma semana que eu fui digerindo, e eu ficava ali como se fosse tudo muito real, pra mim aquilo era real. Tipo assim, então você vai tomar um banho e você fica pensando: "Caraca, mas e se tivesse acontecido assim, assado, e se ela tivesse esses "e ses", que depois você vai se dando conta que é o que a personagem vive também, ela vive se torturando com essas hipóteses, com esses pensamentos obsessivos ali e tudo mais. Eh, então tem uns momentos, assim, de flashback do livro, né, que vai trazendo as memórias dela, o que que aconteceu, que ele demora o livro demora a ir te explicando, né, você vê: "Mas como que foi isso? Mas o que que houve?". Até você se dar conta ali, você já leu grande parte da história, assim, então é tudo eu acho que a palavra-chave desse livro é tempo. Tem uma maestria aí, tem alguma coisa que esse autor faz com o tempo, que ele consegue transformar isso concretamente no projeto ali do livro dele. Tem um lance com o tempo. Não sei explicar, mas é o que eu senti. E aí,
vem esses flashbacks, né, você é transportado para lá, o que que aconteceu no dia, aí ela contando e tal, e você, eu fiquei procurando o filho junto com ela, na galeria, quando ele sumiu. Então, assim, já tinha 30 anos, eu já sabia que o filho estava desaparecido, né, que ele não tinha voltado até então, esses 30 anos, e quando traz essa memória de quando ela solta da mão do filho e o perde, né, nessa primeira vez, porque ela nunca vai parar de perder esse filho em pensamento, voltando naquilo, eu vou procurar o filho junto com ela. Você sente a angústia, você corre, não sei o quê, aí depois eu: "Caramba, mas eu já sei que o menino sumiu, por que que eu estou procurando por ele?" No passado, né. Então, isso aí tem a ver, com o que essa mulher estava passando, né. Ela estava presa em círculos no tempo, na memória, na própria vida dela, emperrada numa mistura entre essa culpa do passado e uma imobilidade que não permitia a ela nenhuma possibilidade de futuros, assim. Aí eu fiquei pensando, esse rapaz deve ter estudado os filósofos da diferença, ele deve ter lido o Bergson, do Deleuze, ou sei lá o quê. Na minha leitura aqui, particular, né, localizada, o livro não é sobre o desaparecimento dessa criança, né, ele é sobre essa decisão que essa mulher toma, do que ela vai poder fazer a partir disso, a partir dessa perda, no tempo dela, né. Então, muitas vezes aparece esse termo, renúncia, que é uma escolha ali, o próprio nome, né, o título do livro, "Rebentar", eu vi no Google alguma coisa assim que rebentar, no português lá de Portugal, tem alguma coisa a ver com parto, com eh, a bolsa, né, que arrebenta ali para você poder parir e tudo mais. Não sei, não estou dizendo que tem a ver com o que o autor pensou, mas eu achei muito curioso. E aí ele traz essa ideia de encerramento e tudo mais. E daí eu penso muito na clínica, assim, foi inevitável não pensar nisso com relação ao consultório e tudo mais, que é uma decisão que ela toma, essa escolha, essa renúncia, que não é uma coisa em linha reta, tipo assim: "Ah, eu decidi isso, então é o que está valendo agora. Agora eu vou seguir minha vida reta aqui a partir dessa decisão". Ele consegue mostrar, o processo das nossas escolhas, assim. Então, escolher, decidir, né, tomar uma direção não é o paraíso, não é uma coisa de uma via de mão única, não é do jeito que o outro faz, tem alguma coisa ali muito singular. Não é se esconder, né, você lidar com a dor, lidar com as questões, é você cair, é você voltar muitas vezes para o mesmo ponto, mas que é um ponto diferente, é você duvidar, desistir, se refazer, e sem se dar conta, porque ela vai fazendo as elaborações dela muito depois, ela fala: "Caramba, eu achei que como eu tinha decidido isso ia acontecer assim, assim, assado, mas cá estou eu de novo". E a gente vai acompanhando, né, cada momento do que essa mulher vai podendo fazer. Então eu acho que é um livro que ele aborda, assim, processualidades, e isso num momento que a gente vive, né, de tanto imediatismo, de tanta dificuldade de viver dentro do corpo, tanta abstração, você poder, entrar em contato, né, com os processos dessa mulher é extremamente valioso, assim, para poder pensar também os nossos próprios processos. Bom, e isso que poderia ser só uma experiência individual, né, de uma única mãe, vai apresentando um certo mundo no entorno. A gente vai saindo junto com ela, né, do centro dessa dor dela e conhecendo essa cidade, conhecendo essas relações, né, conhecendo ali, outros personagens, vamos dizer assim. Então o Rafael ele dá notícias pra gente, o autor, né, das mães pobres, que não têm as suas histórias validadas pela polícia quando os filhos somem, porque se for menina, é uma puta que está com um namorado no motel e o policial expulsa, né, a mãe da delegacia, não quer nem saber se é menino, é drogado, vagabundo. Então ele vai dizendo assim: "Bom, essa é uma mulher de classe média, a história dela teve uma notoriedade, teve televisão, foi abraçada por toda a cidade, mas existe um mundo à sombra disso, né. Outras mães, né, outras mães em luta". A gente tem notícias de como o movimento dessas mulheres no livro se chama Mães em Busca, e é justamente que essa personagem se sente é o lugar que ela mais se sente acolhida, porque são mães que não desistem, né.
elas nunca deixam de buscar pelos seus filhos. E aí a gente fica sabendo o movimento de mulheres que vão mudando as leis sobre infância no país a partir das suas histórias, conseguem inclusive encontrar crianças a partir dessas mudanças que vão acontecendo, de como que passam a cuidar disso, né, porque é algo muito longe do ideal ainda, acho que o livro traz isso, mas que antes ninguém estava preparado, né. Como que você procura uma criança? E aí tem uma cena, né, do momento que o menino some, de um policial meio que procurando ele embaixo de prateleira de uma loja de brinquedo, como se fosse um simples brincar de pique-esconde, e a mãe já sabia nela que tinha alguma coisa de muito errado ali, que ela estava perdendo o filho para sempre, talvez. Então é muito impactante também a gente saber como que a gente não tem notícias, às vezes, né, desse mundo e tal, enfim. E aí, tem essas cenas, então, dela saindo do centro da dor dela, se encontrando com o mundo, enfim. E aí aparecem esses personagens, né, tem a sobrinha dela, de quem ela é a madrinha, é uma personagem, assim, delicadíssima, é uma personagem muito importante também no livro, que foi uma menina que ela era 1 ano mais nova que o Felipe, né, quando sumiu, e ela vai crescendo na sombra dessa tragédia, tendo que cavar um lugar para ela, né, então, assim, é uma história difícil dessa moça também, e a gente vai vendo, né, que a perda, né, o sumiço do Felipe alterou tudo mais, né, tinha outras coisas acontecendo. Tem um encontro com a psicóloga desse grupo do Mães em Busca, que apoiava um pouco a personagem, e elas se encontram, e quando a personagem fala dessa renúncia de não esperar mais que o filho volte, não procurar mais pelo filho, a mulher, assim, entra em parafuso, a psicóloga, e fala, mas começa a dar opinião, é difícil para a psicóloga receber aquela notícia. E é muito interessante essa cena, assim, de como que ela não estava preparada para um passo tão autônomo ali de uma paciente, no livro é minha amiga, tem um negócio estranho, assim, mas eu fiquei pensando quantas vezes na clínica, né, a gente é surpreendido, que bom, pelos nossos pacientes, e você tem que se refazer, reconstruir, para poder estar ali acompanhando aquelas trajetórias. Tem uma cena belíssima de um senhor que ele reformava a casa, né, dessa mãe. Essa mãe, o pai continuou, o marido continuou com ela, acho que deve ser até uma coisa rara de acontecer, mas os 2 viviam muito bem, se apoiavam um no outro. E aí eles mantiveram a casa idêntica quando o menino desapareceu, como se fosse, assim, uma bandeira, um farol para o filho voltar, alguma coisa meio simbólica, meio fantasiosa, e eles acreditavam naquilo, né, que tinha que manter tudo intacto, para que o tempo voltasse, né, como se fosse isso. E aí ela vai, quando ela decide, né, encerrar, ela vai atrás desse senhorzinho para avisar para ele, toda preocupada, o que que ele vai achar, ele tá esses 30 anos reformando a minha casa, de graça e tudo mais, e aí ela encontra um senhor quase cego, com as mãos tremendo, muito velhinho, e ela vai se dando conta que o mundo mudou, assim, que tem coisas acontecendo. E ele diz para ela: "Poxa, eu queria estar vivo quando seu menino voltasse". É uma cena, assim, muito bonita, sabe, e aquilo significa muitas coisas, né, na construção ali da história. Tem um senhor também que vai ver a casa dela, quando eles lá pelas tantas pensam: "Ah, será que a gente vende a casa? Será que não?", e tal. E aí já um pouco no final desse processo, ele vê o quarto, ele vê umas fotos da criança, ele compreende, e aí ela espera, né, que ele vá dizer alguma coisa sobre isso, porque ele tinha perdido a mulher dele também, contado a história dele, e ela muito constrangida e tal, e eu ali: "Ai, o que que esse senhor vai falar e tal?". E ele fala em silêncio, ele faz um gesto. Os gestos nesse livro, eles são, assim, muito, não tem nada, assim, gratuito aqui, não tem nada muito banal. Os gestos banais fazem parte da história, então ele meio que apaga a luz, fecha a porta, assim, devagar, como se estivesse ele acomodando uma história, que ele não queria entrar à força. Então tem um respeito, uma delicadeza, né, pela dor dessa mãe, que a psicóloga não teve, que a irmã dela, né, a tia do menino desaparecido, não teve. Então é muito legal, assim. Eh, bom, o que eu senti nesse livro, assim, é que você fica até o último momento se perguntando: "Ele volta ou não volta para casa?". Quando ela vai, né, reconhecer os corpos e tal, até o último momento, assim, sei lá, um cara num abrigo,
agora, será que é o Felipe e tudo mais? Você fica ali. Eu fiquei torcendo para ela encontrar esse menino, assim. Foi um negócio incontrolável. E aí é justamente o que essa mulher não pode suportar mais. Viver desse si, viver dessa dúvida. Ela não aguenta, o coração dela, o corpo não aguenta mais isso. Essa espera que não acaba, né? Essa espera infinita. Então, é um livro de acontecimentos subjetivos, de vivências, de encontros, de memórias. Tem metáforas belíssimas. O mar, né, essa coisa do rebentar, ele também traz o rebentar das ondas, é quase um personagem, assim, nas suas múltiplas facetas, né, que o mar ali significa muitas coisas, e ele vai mudando conforme a personagem vai mudando. Os diálogos não me chamaram muita atenção, eu acho que eu não grifei no meu e-book lá nenhum diálogo, achei os diálogos muito simples, assim, achei até estranho, destoando um pouco da força do livro, mas eu não sei se isso foi proposital, tá? É um livro muito de acontecimentos, né, subjetivos e tal. As imagens, conforme eu já disse, belíssimas. O cais abandonado onde ela se refugia, o único lugar que ela encontra para continuar chorando essa dor, né, durante tantos anos. O quarto do filho, as cenas do quarto do filho intocado, desde o dia que ele saiu, né, e que ele sumiu. É a coisa mais linda, a coisa mais triste, a coisa mais humana que eu já li nos últimos tempos. As cenas, todas, durante todo o livro. Desde a primeira cena, que é quando ela vai lá e consegue dobrar a roupinha. Aí ele fala, não tem mais o cheiro da criança, ela já sabe que não tem, né? Depois de 30 anos. E ela coloca a roupinha na gaveta, eu fico toda arrepiada só de falar. Até a última cena sobre o quarto do filho é de uma riqueza, assim, é de uma beleza, é de um pega a gente, sabe, atinge a gente em todos os pontos, assim, da sensibilidade. E aí a linguagem que ele vai usando, né, ela vai reunindo os cacos de um chão para ela conseguir pisar, para ela conseguir se levantar, né. Tem um respeito do autor por essa maternidade, tem uma dignidade a todos os personagens, a todas as histórias, as escolhas que cada um pode fazer na vida, que eu fiquei assim, eu vi aí no meio do livro eu fui lá caçar, né, alguma coisa que pudessem estar falando do livro. Aí eu vi uma entrevista do Rafael, que ele conversou com mães e com equipe técnica, né, com psicólogas que atendem essas mães, em alguns projetos para ele poder fazer a história. A história não é, tipo assim, a história é toda ficcional, embora você fique ali naquela de que é real, ela fica muito real, mas ele ouviu diversas histórias, assim, para poder criar essa ficção. E aí eu fiquei pensando, né, eu fiquei na dúvida se ele ia evitar trazer a raiva da personagem, os embates dela com o grupo, porque cada um é um, né, assim, ou se ele ia suavizar a qualquer crítica que a personagem pudesse ter a essas mães e tentar manter ali alguma coisa, sabe, assim, mas Rafael não é panfletário, ele traz essas histórias com muito muito respeito, né, a cada pessoa, sem julgamento, e ele não economiza de dizer que é a história dessa mulher. Então, para ela, as escolhas que estão sendo possíveis e que pode ser que as outras mães, outras pessoas não vão concordar, é o caminho possível para ela, assim. Então ele conseguiu trazer essas diferenças, os caminhos que cada um pode percorrer, sem um julgamento moral. A personagem tem uma hora que ela diz alguma coisa tipo assim: "Olha, se eu tivesse podido fazer diferente da minha vida desde que meu filho sumiu, talvez eu pudesse estar tomando outra decisão agora, mas eu não pude fazer diferente. Então agora não tem como ser do jeito que todo mundo fez", que as pessoas dizem para ela: "Ah, mas você pode seguir a sua vida e continuar esperando seu filho". Ela fala: "Eu não posso. Para mim não é possível". E aí, gente, eu acho que tem uma coisa, assim, pra mim, né, que quando a personagem afirma que esse filho foi a melhor coisa que aconteceu na vida dela, apesar dessa desgraça, disso que jogou ela num outro mundo, assim, né, esse mundo essa maternidade que a gente não conhece, né, a gente não conhece o que que é você perder um filho, seja morrido, seja, sei lá, os abortos espontâneos ou não, seja um filho que desaparece e você não sabe o que foi feito dele, né. Então, aí ela fala, "Que pena que foi pouco tempo que eu tive, né, com o Felipe", mas ela não quer apagar esse tempo, ela não quer esquecer o filho, mas apesar disso ela quer continuar vivendo. Então tem uma afirmação da vida ali, que não é abstrata, não é fugindo da dor, é uma refeitura de si.
E isso é fundamental para a gente, que é psicólogo, assim, poder pensar nisso, né? Porque a gente acompanha esses processos. Não necessariamente desaparecimento de filho e tudo mais, mas esses processos de, depois de uma desgraça absoluta, o sujeito se reinventa, né? O sujeito insiste. Então, tem uma afirmação do acontecimento pleno ali da vida, que é uma afirmação da própria existência. Eu achei isso muito bonito. Meu e-book está todo grifado, com cores diferentes e tal, e eu trouxe apenas 2 trechos para vocês terem o gostinho. Tem um que é bem no início, assim, do livro, olha só. Um filho desaparecido é um filho que morre todos os dias. Nem mesmo nas mitologias mais cruéis há tragédia equivalente. Essa dor nenhum deus teve que suportar. Cada noite que cai, desaba sobre os pais com o peso renovado da notícia. Você perdeu sua criança e ela está em algum lugar nessa escuridão afora, desprotegida de seu lar. Essa mensagem silenciosa se impregna nas paredes da casa, nos vãos entre os azulejos, nos ponteiros dos relógios e nas páginas dos calendários, nos retratos da família, no chão que se pisar. Outro parágrafo aqui. Na verdade, não há infinitas mortes nem infinitas vidas. Nunca houve. O que resta, no lugar da criança desaparecida, é uma anulação constante entre vida e morte, polos opostos de um mesmo vazio sem contornos. Os pais e o filho para sempre habitando esse vão, morrendo vida fora, vivendo adentro de uma morte que não se consuma. Isso é só, assim, uma amostra de infinitas passagens belíssimas que tem nesse livro. E a última, que eu sublinhei, não se trata de uma decisão simples esse encerramento, nunca se tratou. Talvez não tenha sido nem mesmo uma escolha, mas sim a falta de outras, a aceitação de que havia caído em um vazio do qual só restava tentar sair. Gente, leiam Rebentar, vale a pena. Um beijo.